variável, vou seguir o mesmo padrão. Não quero na pasta temporária, quero dentro dessa pasta aqui. Tá vendo que agora eu não estou colocando mais aqui dentro, porque eu vou fazer os comandos separados. Dados 4.dat. Então ele criou esse arquivo, mas não tem nada dentro do arquivo. Criou um arquivo vazio, dados 4.dat. Agora o que eu faço é utilizar esse comando para ele escrever dentro de U o valor de A. Só que eu não quero colocar só o A, eu quero o A e o B. O problema é que quando eu tenho duas variáveis, eu tenho que definir esse padrão para ele saber que primeiro uma e depois a outra na mesma linha. Vamos ver o que mudou lá no arquivo dados 4.dat. Está lá os valores de A e de B separadamente. Então, novamente, sigam os outros exemplos que tem aí e vejam o que acontece, como o próprio Salviando disse. Tá. Aqui tem, nessa outra caixa de exemplos, tem algumas operações que podem ser feitas utilizando a variável. Por exemplo, dado um valor A igual a 2, novamente para a variável A. Vamos fazer essa operação aqui. Ó. Vou redefinir o A como sendo duas vezes o valor dele anterior. Opa, não copiou. A igual a duas vezes A. Agora eu quero que ele me mostre quem é o A. E ele coloca A igual a 4. Poderia ter feito isso utilizando outras variáveis. Por exemplo, definimos o B igual a 3. Se eu quiser redefinir o A, toda vez que eu fizer dessa forma, eu estou redefinindo o valor da variável. Então A igual a B, por exemplo. Ele vai dizer que o A agora assume o valor 3 e assim sucessivamente. Tente utilizar também esses outros comandos aí do mesmo exemplo. Outra coisa interessante é que a gente pode também trabalhar com números complexos na hora de definir as variáveis. Por exemplo, redefinindo a variável A como sendo 1 mais 2i. Note que o i tem que ter uma porcentagem antes do i para ele lembrar que esse i aqui é o i de imaginário. E ele salva lá como 1 mais 2i. O pi, por exemplo, é a mesma coisa. Coloca uma porcentagem pi e ele já reconhece o número pi. E tem outros exemplos que também são listados no material. Ó, vou colocar o B como definido no material. Ele colocou o valor de B e vou fazer essa operação aqui que está colocada, A vezes B. Lembre que o que eu estou fazendo é simplesmente pegar o que está sendo dito na apostila depois dessa setinha e colocar lá no Scilab e ver o que acontece, e ele está mostrando exatamente o que está listado aqui embaixo. Ele coloca, ó, resposta 5. Resposta 5. Veja os outros exemplos aí também, ó. Norma de A 2.23 de alguma coisa. Transformar para polar. E outros exemplos aí. E como eu havia dito, porcentagem vai ser interessante para vários valores, tais como o número de Euler, dentre outros, aqui o número imaginário, que é a raiz de -1, está aqui, sempre com porcentagem antes dele. Veja esses exemplos aqui também e tentem utilizá-los. Vamos para os polinômios agora.
Vamos definir um vetor A com as componentes menos 2, 3 e 7. Poderíamos associar essas componentes desse vetor às coordenadas x, y e z. Está definido. Agora, vou fazer errado. Ó. Depois vou mostrar por que eu fiz errado. Certo? Copiei o comando lá e ele vai falar, tem um erro, fator inválido. Por que ele falou que tem esse fator inválido? Fiz isso para lembrar para vocês que as aspas devem ser trocadas por essas aqui. E agora ele cria. Note que ele pegou esses elementos e criou um polinômio em x de A, dando as raízes como esses resultados menos 2, 3 e 7. É a raiz desse polinômio que ele gerou. Isso aqui é um x quadrado, isso aqui é um x ao cubo. Como é que eu verifico se isso realmente é verdade? Eu posso calcular aqui, através desse comando, as raízes da variável p, ou seja, do polinômio. E ele lista exatamente os valores que estavam dados lá nas componentes do vetor A. Posso diretamente também escrever aqui, ó. Calcule as raízes de um polinômio tal que eu tenho um vetor que é menos 4, 2 e menos 1 em x. Me dê os valores dos coeficientes associados a essas raízes. Copio o comando todo. E o PDF fechou. Voltando. Vocês lembram a página que eu estava? Está aqui. Peguei o comando. Lá dentro do Scilab, substituindo as aspas pelas aspas corretas. Obtive os valores dos coeficientes associados ao polinômio, só que note, esse é um polinômio real e esse polinômio aqui com esses coeficientes tem coeficientes complexos. Outro exemplo, colocado aí como exemplo complementar, é a realização de multiplicação e divisão desses polinômios. Por exemplo, definimos já anteriormente o polinômio P. Vamos fazer isso aqui. P vezes Q. Ele vai falar que o Q não está definido. Então vamos definir para o Q um polinômio de A em X. Vocês vão falar, mas é o mesmo P. Vamos testar o resultado dessa divisão. Então vou fazer o melhor. Primeiro a multiplicação. Ele fez a multiplicação entre os dois polinômios. Depois vou fazer a divisão e ele mostra que o resultado dá 1. Aqui, esse tracinho aqui significa 1 sobre 1, certo? Tá, vamos fazer o seguinte, ver se realmente está canônico. Ao invés de definir o Q como esse polinômio, dessa forma, vamos definir ele